Em uma virada significativa na política industrial dos Estados Unidos, o governo Donald Trump iniciou a compra direta de participações em empresas de capital aberto, consideradas estratégicas para a segurança nacional. A ideia é clara: garantir presença em setores chaves e fortalecer a soberania industrial americana. Como resultado, essas ações dispararam, refletindo o entusiasmo do mercado. Nesse vídeo, vamos analisar os principais investimentos feitos pelo governo Trump e também avaliaremos se faz sentido para os investidores comuns como nós. A começar pela Intel. Eu venho comentando há bastante tempo sobre a empresa. Eu vou deixar aqui em cima o link dos vídeos que explicam melhor a sua trajetória. Mas, resumidamente, a Intel decidiu diversificar seu modelo de negócios, expandindo-se além do design de chips para o segmento de fundição, que se trata de um setor de altíssimo custo, dominado quase exclusivamente pela TSM, empresa taiwanesa, que detém cerca de 60% de participação do mercado. A aposta não deu certo e a Intel acumulou prejuízos, incapaz de escalar o seu negócio e torná-lo rentável. Enquanto outros fabricantes de chips surfavam o rally, a Intel enfrentava corte de custos, demissões em massa e redução de dividendos. O negócio de fundição parecia sem saída e o único alívio no preço das ações da Intel vinham de rumores sobre uma possível venda dessa unidade. Mas o caráter estratégico da Intel para os Estados Unidos levou Trump a agir. O governo anunciou um investimento de 11,1 bilhões, o que representa 9,9% de participação na empresa, tornando-se o maior acionista individual. Essa participação é classificada como passiva, ou seja, sem direito a assento no conselho ou poder de voto. Além dos recursos públicos, a Intel também recebeu investimentos do SoftBank, 2 bilhões, e da Nvidia, 5 bilhões. Não surpreende, portanto, que as ações tenham se valorizado cerca de 50% em apenas um mês. Mas a dúvida permanece: os problemas foram resolvidos? A Intel Foundry Services continua registrando grandes prejuízos. Foram 3,2 bilhões de perdas sobre 4,4 bilhões de receita no último trimestre e ainda não possui clientes relevantes nessa área. Ou seja, nada mudou estruturalmente. A Intel segue sem uma solução própria em inteligência artificial, porque os chips continuam monopolizados pela TSM, e sem grandes clientes para sua fundição. O que mudou para a Intel, pelo menos por enquanto, foi apenas o hype. Se reduzir a dependência de chips taiwaneses é importante, diminuir a dependência chinesa em terras raras é ainda mais crítico. Esses minerais são essenciais para os setores eletrônicos, automotivos e de defesa, e a China controla cerca de 60% da produção mundial e 90% do refino. Em outubro, Pequim anunciou novas restrições a exportações desses materiais, atingindo diretamente fabricantes de semicondutores e armamentos. Como resposta, o governo americano adquiriu 15% de participação na MP Material, que é uma mineradora focada em neodímio e praseodímio, elementos cruciais para motores elétricos e equipamentos de alta tecnologia. O investimento combina capital próprio e dívida, aliviando as pressões financeiras da empresa. O acordo prevê ainda um preço mínimo garantido para a venda dos minerais e concede ao governo 30% dos lucros obtidos acima desse preço mínimo. Além disso, foi estruturada uma grande fábrica de ímãs nos Estados Unidos, com o governo como comprador garantido. Na prática, isso torna a MP Materials uma fornecedora crítica para o Departamento de Defesa e, portanto, uma empresa que não pode falhar. A despeito de tudo isso, a MP ainda não é lucrativa. A receita estimada para 2025 é de menos de 300 milhões, frente a uma capitalização de mercado de 15 bilhões. É uma aposta de longo prazo sustentada pela tese de que os Estados Unidos precisam garantir sua independência geopolítica da China. Outro elemento essencial para o futuro energético é o lítio, usado em baterias de veículos elétricos, eletrônicos e armazenamento de energia renovável. Embora a América do Sul concentre a maior parte da produção, a China domina o refino global. Por isso, o governo americano quer também independência no lítio. E o ativo é a Lithium Americas, dona da Thacker Pass, em Nevada, um dos maiores depósitos de lítio do mundo. Se conseguir desenvolver e operar essa mina a baixo custo, a empresa pode se tornar a maior produtora de lítio dos Estados Unidos. E mesmo com os preços do metal em baixa, a demanda projetada por baterias tende a sustentar uma recuperação dos preços no médio prazo.
O governo americano anunciou a compra de 5% de participação na Lithium America e 5% no projeto Thacker Pass, operado em joint venture com a General Motors. O pacote inclui ainda um empréstimo de 482 milhões e o diferimento de 182 milhões em dívidas pelos próximos 5 anos, medidas que aliviam caixa e reduzem o custo de capital da empresa. Em resumo, o governo está transformando a Thacker Pass em um projeto grande demais para falhar. Ainda assim, a Lithium America é uma empresa sem receita e em um ambiente de preço deprimido. O investimento pode ser excelente para Washington, mas não necessariamente para o investidor comum. Por fim, temos a Trilogy Metals, empresa canadense com atuação na Ambler Mine District, no Alasca. A empresa desenvolve 2 grandes projetos, o Arctic, um dos depósitos de cobre de maior teor do mundo, e o Bornite, com potencial para produzir cobalto e germânio, metais críticos para baterias, semicondutores e equipamentos militares. A presença desses 3 metais em território americano torna a Trilogy não apenas uma mineradora, mas um ativo estratégico para a segurança nacional. O Departamento de Defesa investirá cerca de 35,6 milhões no desenvolvimento do projeto, adquirindo 10% de participação na empresa. Assim como a Lithium America, a Trilogy ainda é uma empresa pré-receita, ou seja, ela ainda não tem receita, é apenas um projeto, com um longo caminho até atingir ou escalar o seu negócio, escalar a sua produção. Resumo do vídeo: sobre o lema Make America Great Again, o governo Trump está reconstruindo a base industrial dos Estados Unidos, reduzindo a dependência, especialmente da China, em setores críticos. Com todas essas movimentações que eu acabei de comentar no vídeo, o governo passa a deter agora 10% da Intel, focada em chips e fundição, 15% da MP Materials em terras raras, 10% da Lithium America em produção de lítio e 10% da Trilogy Metals em cobre, cobalto e germânio. A reação do mercado foi imediata, impulsionando as ações dessas empresas. Mas vale o alerta, entre elas apenas a Intel tem receita significativa. E justamente no segmento que o governo mais tem interesse, que é o de fundição, ela ainda é deficitária. As demais são empresas pré-receita, ou seja, dependem de grandes contratos para se viabilizarem. Isso indica que são apostas altamente especulativas, com risco elevado, mesmo que sustentadas por uma tese de crescimento otimista. Se gostou desse conteúdo e busca mais informações sobre essas e outras empresas listadas nos Estados Unidos, confira a nossa carteira recomendada em centraldoreit.com.br e me diz também aqui nos comentários se você confia na performance de alguma dessas empresas, quais você confia, se possui alguma delas na carteira. Até a próxima!